Olá, eu sou a Cidália e estou a contar-vos a minha história de Lisboa a Santiago. Hoje proponho-me a relatar o sexto dia, mas antes de passar ao dia propriamente dito, gostaria de referirmos a questão do alojamento, como é que eu agendava. Eu optei por, agendei só o primeiro dia, mas aconselho que levem uma lista com todos os contactos de sítios onde previsivelmente possam ficar. Albergues, se for o vosso desejo, mas ter sempre uma opção B para no caso de não conseguirem conseguirem ou alugar, porque pode chegar só ao albergue, no caso daqueles que não aceitam reserva, podemos chegar ao albergue e não ter já lugar, por isso convém termos um plano B. Devo dizer que nunca me aconteceu, sempre que chegava ao albergue, mesmo quando não havia reserva, tive sempre lugar. E estamos a falar na época alta, digamos assim, que era o verão é sempre a altura em que há mais peregrinos. E eu optei por não marcar muita coisa não, na verdade só marquei o primeiro porque eu tinha a intenção de fazer determinados quilómetros por dia e mais ou menos defini as minhas etapas. O que eu queria fazer era o caminho mais ou menos um, com os mapas mais ou menos habituais que estão nas aplicações. E, normalmente são 26 dias. Eu demorei 27 dias porque tive um percalço que até já vos falei. Mas como eu não tinha a certeza até onde é que eu conseguia chegar, portanto, optei por ir marcando à medida que ia progredindo no caminho. Pronto, foi isso. Bem, referida a esta questão prática, conforme eu tinha já referido no vídeo anterior, tinha chegado à Volga, como já cheguei acompanhada e combinei com aqueles meus amigos, então encontramos às 6 da manhã. Nós ficámos em hostels, tanto eu como eles, mas eram muito pertinho um do outro, portanto foi bastante fácil encontrarmos. E pronto, e lá partimos em direção de Tomar. A etapa era mais ou menos 30 quilómetros, já sabia de antemão, porque pronto, também lá está, nas aplicações também nos indica mais ou menos isso, no Grons e noutras aplicações que há. Íamos apanhar muita montanha, muita subida, obviamente muita descida, mas ainda assim, tendo em conta que foi uma etapa que fiz toda ela, foi a primeira etapa que eu fiz acompanhada, do início ao fim, pronto, acabou por ser mais prazerosa, porque vamos a conversar, acaba por não damos tanto conta do esforço no fundo que estamos a fazer, ou não damos tanto. E pronto, gostava só de referir que neste caso eu ia com a Susana, como eu já referi. Eu falo na Susana, não falo no José, porque o José normalmente ia à frente e nós é que ficávamos as duas para trás e íamos conversando. E então foi uma etapa também muito, muito rica no sentido da conversa, porque eu sou agnóstica, enfim, eu andei na catequese, fiz a primeira comunhão, a profissão de fé, a crisma, sou casada pela igreja, os meus filhos até são batizados, mas quando um dia acabei por fazer uma reflexão e percebi que todas estas coisas eram mais por uma tradição que outra coisa. A catequese, enfim, não foi sequer a minha família que minha família não é religiosa, meu pai é ateu, depois dentro da família mais alargada tem pessoas que são bastante crentes e outras que não. Mas a minha família nuclear não eram de todo. Eu fui para a catequese por influência de uma amiga que lá andava e que me disse que era muito giro, fazíamos amigos e eu fui, sempre gostei imenso de lá andar, andei na catequese, depois mais tarde no grupo de jovens e sempre tive uma boa relação com a igreja, nunca cheguei a ter aquele apelo de facto que
que é o que, penso eu, se chama fé e que, pelos vistos, não contempla todos. E então, nessa medida, acabámos por ter conversas muito profundas sobre o tema, em que ela explicava o que é que a fazia ter fé, e, mas ao mesmo tempo, depois de conversas muito profundas, ela punha, por vezes punha no telemóvel dela, lá no YouTube, um padre que cantava na missa, mas de uma forma super alegre, e depois às vezes lá íamos ali, por ali afora, a ouvir o padre cantar, e que eu achei também muito giro, e enfim, foi muita diversão. Eu com a minha bolha no pé, ela com a tendinite, mas lá íamos muito felizes a conversar e a partilhar a nossa experiência de vida e as nossas crenças e as nossas ideias, pronto. E acho que desde que as pessoas respeitem as ideias de cada um, acho que corre sempre tudo bem, porque todos temos direito à diferença, e não foi por ela ser super religiosa e crente, ela até ia sempre à missa quando chegava, que deixei de realmente acabar por fazer uma grande amizade com ela, que ainda hoje falamos, e penso que a amizade se vai manter. Então, hum, fomos, como eu estava a dizer, fomos caminhando e falando, entretanto, quando mais ou menos estávamos a chegar à hora do almoço, hum, vimos na beira da estrada uma tenda grande, aquelas que têm frutas e queijos e doces e coisas regionais e tradicionais, e parámos ali para comer qualquer coisa, pronto, no fundo era para almoçar. O rapaz que estava na tenda, que era, penso eu, o dono do negócio, era muito simpático, ele já tinha feito o caminho, então acabei por me sentar no chão e estivemos ali a comer e a conversar imenso com o rapaz. Ele foi extremamente simpático, depois ainda nos ofereceu umas azeitonas e tal. Tudo o que ele tinha ali era ótimo, era aquelas coisas muito. Tinham um género de uns cuscurões, mas que aquilo tinha outro nome que eu não me recordo. Eu até, entretanto, andei a pesquisar, penso que se chama alcaçovas, mas não tenho a certeza. Que tinha sido a mãe dele, estava ali, ele estava a vender, mas aquilo era feito pela mãe, portanto, tudo super tradicional e muito, muito, muito caseiro, muito bom. E tivemos ali um almoço diferente também, mas muito agradável e muito simpático. Pronto, entretanto lá prosseguimos o nosso caminho e acabámos por chegar a Tomar. Quando chegámos a Tomar, nós ficámos num hostel que se chama In Tomar. É um hostel bastante, com um cariz bastante urbano, é muito engraçado, tem as paredes pintadas, nem sei, pintado, tem papel de parede branca e depois as pessoas escrevem no, nas paredes as mensagens que gostam e querem deixar. Entretanto, fomos pronto, ali chegados, a tomar banho. Ali havia uma situação que era, eles tinham, e muitos hotéis, muitos hostels têm isso, tem uma máquina de lavar a roupa e que nós podemos utilizar por um determinado valor. Então nós lavámos a roupa dos três, fizemos uma máquina. Entretanto, eles, depois combinámos, eles foram comprar o jantar, eu fiquei a estender a roupa e pronto, depois eles regressaram e estivemos a jantar e à conversa, que é aquilo que muito se faz no caminho, é conversar não só com eles, com as pessoas que depois estão nos hostels, e também conversei com uma moça que ficou no mesmo quarto que eu, ela era brasileira, mas imaginem, ela tinha feito o caminho francês, foi até Santiago, de Santiago veio até Lisboa,
ia de Lisboa para Santiago e quando chegasse a Santiago é que ela dava por terminado o caminho dela. Achei notável. Acho que é assim um banho de humildade, porque se quem está a fazer o caminho de Lisboa a Santiago pensa que está a fazer assim uma grande coisa, então depois percebe-se que há pessoas que realmente superam sempre, enfim. Também era super simpática, conversámos imenso. Hum, pronto, e tenho que contar uma coisa que também aconteceu no caminho, nesta etapa em particular, que, claro, antes de chegar ao albergue, foi depois do almoço, daquele tal almoço, nós continuámos a andar e quando depois entramos assim num sítio que há centenas de figueiras. Ora, aquilo para mim é o paraíso. Foi o paraíso, porque eu adoro figos, a minha fruta preferida são os figos, então acabei por recordar um bocadinho os meus tempos de infância, que eu sou de Lisboa, mas mesmo aqui na zona onde vivo, havia muitos quintais com figueiras portanto eu ainda me lembro de subir a figueiras para apanhar figos. E quer dizer, passados estes anos todos, foi preciso ir ao caminho de Santiago para ir novamente subir a uma árvore e apanhar figos, o que foi assim uma coisa completamente fora daquilo que é a minha vida habitual, obviamente, da maior parte das pessoas. Quer dizer, quem tem acesso, quem tem casas na terra, na província, dos pais, dos tios, dos avós, mais fácil tem contato com isto. Para mim não, eu sou muito urbana, eu nasci em Lisboa e a minha família é de Lisboa e, enfim, sou muito urbana, não tenho muito contato com a natureza, então isso para mim foi realmente assim uma coisa extraordinária, poder voltar a subir uma árvore e apanhar figos com aquela facilidade porque eles eram muitos, mas depois acabei por perceber, diga-se de passagem, que dali para a frente e durante, não consigo precisar quantas etapas, mas ainda foram umas quantas etapas em que eu me fartei de comer figos. Figos verdes, figos amarelos, figos roxos. Eram tantos, pronto, era só esticar a mão e apanhar. E, portanto, foi também uma tarde de saudades. Eu, embora aqui em Lisboa também como figos, mas é muito mais. Não se encontra com a mesma frequência. E então também foi assim uma barrigada de figos, que também me alimentou bem para o caminho, que o figo tem muita caloria, portanto, também até nesse sentido também ajudou. Pronto, e de facto, olha, acabámos o dia a conversar à mesa, pronto, e depois quando chego ao final do dia, hum, temos tendência, naquele dia já não nos deitámos assim muito cedo, face àquilo que era costume, mas talvez 10h30, porque pronto, como nos levantamos muito cedo, é sempre nos dias anteriores, até me tinha deitado mais cedo, mas realmente, pronto, a conversa chama e naquele dia já era um bocadinho mais tarde. Pronto, e acabou assim o dia. Eu, conforme disse no vídeo anterior, se tiverem alguma questão, coloquem nos comentários que eu assim que puder respondo, ok? Obrigado por me ouvirem.